Olá, neste vídeo nós vamos entender um pouco como calcular frequências e temporizações em timers dentro do microcontrolador STM32F407. Essa imagem aqui em cima é um diagrama muito simplificado, certo? De como o timer do microcontrolador opera. Na entrada temos um clock, que pode ser de 168 ou de 84 MHz. O clock passa por uma divisão, certo? Para a entrada é um clock grande e na saída é um clock menor. Esse prescaler aqui pode ser qualquer número de 16 bits para realizar a divisão. E então o resultado do prescaler, do clock dividido, é então inserido como entrada para esse contador também de 16 bits, tá certo? E quando a contagem desse contador estoura, é setado um flag, um bit dentro de algum registrador do timer, tá? As três funções básicas para o timer que vamos utilizar no projeto. A primeira é temporização, tá? Que apesar de não ser utilizada diretamente no projeto, tá dentro do RTOS, é uma função básica de qualquer timer. No microcontrolador ele pode ser calculado o tempo de temporização usando essa fórmula aqui, tá? Onde prescaler é o valor configurado para esse registrador prescaler, counter o valor configurado para esse registrador counter, clock pode ser qualquer um desses dois valores a depender do timer selecionado, e o tempo de temporização é o resultado da operação. É quanto tempo o timer vai ficar contando até ocorrer esse evento aqui no flag. A segunda função é a função de encoder, tá? Onde o clock é substituído pelo sinal em quadratura que a gente coloca em dois pinos do microcontrolador. Então o prescaler e o counter vão simplesmente contar a quantidade de pulsos oriundos do sinal do encoder. E a terceira funcionalidade é a de PWM, tá? Que a gente já explicou anteriormente como é que funciona. No caso aqui temos interessados em calcular qual é a frequência do PWM e qual é a resolução em bits do PWM, certo? A função PWM, tá? Durante a função PWM o contador, ou seja, o counter é livre, tá? Então a gente vai ter aquela estrutura da imagem anterior aqui implementada. Toda vez que o contador estourar, ou seja, chegar no valor máximo de contagem, ele retorna para zero. O valor do counter é comparado com o valor do duty cycle. Então a gente configura em algum registrador o duty cycle. O comparador está sempre olhando se o counter é maior, igual ou menor do que o duty cycle, e a partir disso o comparador define qual vai ser o estado da saída PWM. Por exemplo, se o counter for menor do que o duty cycle, PWM igual a 1, se não, PWM igual a 0. Pode-se configurar esse comportamento no microcontrolador. Exemplo 2. Se o duty cycle for menor do que o counter for menor que o duty cycle, PWM igual a 0. Se não, PWM igual a 1. Que é exatamente o oposto do primeiro exemplo. Esse tipo de comportamento também pode ser configurado no microcontrolador. Para referência, aqui temos os timers e as respectivas frequências de entrada, tá certo? Sem isso aqui, as temporizações podem sair completamente erradas. Então os timers 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 possuem como entrada 168 MHz. Enquanto que os timers 2, 3, 4, 5, 12, 13 e 14 possuem entrada em 84 MHz. Primeiro exemplo, configurar a temporização de 1 milissegundo com o timer 6. No caso a gente tem essa equaçãozinha aqui para calcular o tempo de temporização, certo? Nós sabemos que o clock do timer 6 é de 168 MHz ou 168.000 kHz, que counter deve estar entre 0 e 65 milhões aproximadamente, e prescaler deve estar entre 0 e 65 milhões.
arranjando essa equação de temporização, a gente pode isolar pré-scaler vezes o contador, tá certo? E a gente encontra que este número aqui é igual ao tempo de temporização vezes o clock. Para o nosso caso do exemplo é 1 milissegundo vezes 168.000 kHz, que dá igual a 168.000. No caso, milissegundo é 10 a menos 3 segundos, kHz é 10 a terceira, eles se cancelam. Quais são os valores do counter e do pré-scaler que resolvem o problema dessa temporização de 1 milissegundo? A gente tem que dividir esses 168.000 em dois números, certo? Por exemplo, a gente pode usar counter igual a 1000 e pré-scaler igual a 167. Se a gente olhar para essa equação aqui, dá exatamente 168.000. No segundo exemplo, a gente pode usar 412 e 409, tá? Não dá exatamente 168.000, mas chega perto. Um terceiro exemplo, a gente podia utilizar 1023 e 163. Novamente, esse terceiro exemplo aqui não dá exato, mas chega próximo. Existem outras combinações, tá, de valores que pode dar a temporização exata. Exemplo 2. Configurar a frequência PWM para 15 kHz. Tá? Por que 15 kHz? 15 kHz é uma frequência alta e inaudível para a maior parte das pessoas, certo? O que a literatura diz é que o ser humano é capaz de escutar de 20 Hz até 20 kHz, porém esse limite superior é reduzido à medida que a pessoa vai se envelhecendo e é dependente também da intensidade do som que a pessoa já experienciou. Quanto mais sons altos a pessoa experiencia, ou com fone de ouvido, ou alguma outra fonte sonora distante mais potente, isso degrada a capacidade auditiva da pessoa, certo? E esse limite superior da frequência acaba sendo reduzindo à medida que a pessoa vai envelhecendo. Então não são muitas as pessoas capazes de escutar 15 kHz. Por que a gente se preocupa com o efeito auditivo? Quando a gente está trabalhando com PWM, existe um fenômeno que faz com que o ruído elétrico seja audível através das vibrações do motor, certo? Então, independente da frequência que for gerada, uma frequência sonora vai ser gerada a partir desse PWM. E quanto mais alto esse valor, menos vai se incomodar, menos esse som vai incomodar as pessoas que estiverem na proximidade. No caso, eu com essa frequência de PWM dificilmente eu consigo escutar. O clock dessa equação é 168 MHz, então poderíamos estar usando qualquer um dos timers do slide anterior que estivessem trabalhando com 168 MHz para essa conta, para esse exemplo. Counter deve estar entre 0 e 65 milhões aproximadamente. Pré-scaler deve estar entre 0 e 65 milhões. Isolando novamente pré-scaler vezes counter, nós encontramos que esse número aqui da esquerda é igual ao clock dividido pela frequência do PWM, que no final, para o nosso exemplo, é igual a 11.200. Para resolver agora esse problema, a gente precisa dividir 11.200 em dois números, tá? Por exemplo, counter igual a 1 e pré-scaler igual a 11.199. Isso dá exatamente 11.200 como resultado. Um segundo exemplo que também resolve o problema, mas não de forma exata. Counter igual a 4.095 e pré-scaler igual a 2.
E uma terceira solução, que também não dá o valor exato de 11.200, mas que resolve o problema, é counter igual a 255 e prescaler igual a 43. Porque eu precisaria desses resultados aqui que não resolvem um problema de forma exata, já que eu queria a frequência de 15 kHz. A ideia é que a gente também estabeleça uma precisão em bits do PWM, certo? Então, deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Então, você tem sempre associado ao PWM uma precisão em bits, certo? Que é a quantidade de valores no qual você consegue dividir a tensão analógica que você gera na saída do PWM, certo? Ou quantos passos você pode dar no seu duty cycle quando você sai do valor mínimo do duty cycle até o valor máximo dele. E para esse microcontrolador, o duty cycle máximo é exatamente igual ao valor de counter, ok? Então, a precisão em bits do PWM é justamente o log na base 2 do counter mais 1, do counter máximo mais 1, certo? Ou, invertendo essa equação, rearranjando, a gente pode descobrir que o counter é igual a 2 elevado ao número de bits menos 1. Caso a gente queira especificamente um determinado número de bits para precisão do duty cycle, a gente pode achar o valor do counter. Voltando para as soluções do slide anterior. Para counter igual a 1 e para scaler igual a 11.199, a precisão é apenas de 1 bit, certo? Que o duty cycle, no caso, só poderia assumir os valores 0 e 1. Para counter igual a 4.095 e para scaler igual a 2, se eu usar essa equação aqui, eu descubro que a precisão é exatamente de 12 bits. E para o counter igual a 255, para scaler igual a 43, usando novamente essa equação, a precisão é de 8 bits.